O ser humano é um animal social e mesmo que você viva no meio do mato ou numa cidade grande, é praticamente impossível viver sem vizinhos. Você pode pensar que alimentar seus vizinhos é apenas um gesto de cordialidade, mas na verdade é um baita investimento. Porque na hora do aperto é pro vizinho que a gente grita. E não tem absolutamente nada de interesseiro nesse meu conceito. Porque afinal, comida como presente não remete a dinheiro, remete a felicidade, a prazer sensorial. Comida é a maneira mais genuína de agradar e ser agradado. É por isso que eu sempre digo, um vizinho mimado é um vizinho prestativo. Esse bolo aqui, por exemplo, é feito com os ingredientes mais baratinhos e acessíveis. E, no entanto, é de deixar qualquer vizinho de queixo caído. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Um bolinho cheio de afeto para presentear o meu vizinho que vive me enchendo de mimos também. Guloseimas comestíveis. Bom, de bandeja vocês vão aprender essa receita clássica que é bem molhada e lotada de coco. Bolinho de aipim. Nessa temporada eu tô trazendo as mais tradicionais receitas de doces brasileiros para serem adaptadas e apresentadas para os gringos. Hoje chegou a vez do bolo de aipim, que foi criado ainda na época das entradas e bandeiras. Aipim, macaxeira ou mandioca, não importa como você chame. Essa raiz alimentou o Brasil colônia e teve seu momento de glória em 1889, quando foi servida nas bodas de prata da princesa Isabel na forma de bolo. Sucesso absoluto desde então, o bolo de aipim hoje é encontrado em qualquer mesa do país. Aí sim! São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bonfim. Primeiro passo para fazer nosso bolo de aipim será hidratar o coco seco. O ideal é usar coco fresco. Mas hoje eu tô com uma preguicinha de abrir meu coquinho ali, rala. Vou usar o seco. Só que quando você usa o seco assim, diretamente na receita, o sabor dele fica muito mascaradinho, muito pobrinho. Então o que a gente faz? Hidrata pro sabor florescer e ficar parecido com um coquinho fresco. Coco seco, sem açúcar. Adiciono aqui o leite. Vou adicionar também o leite de coco, que eu gosto sempre de adicionar aquele caseiro que eu já ensinei pra vocês diversas vezes. Vai lá no nosso site, que tem tudo lá. Vou dar uma misturada e vou deixar isso daqui hidratando só até eu terminar de fazer os próximos passos. Ok, vou deixar ele aqui descansando. Enquanto isso, vou bater a minha manteiga com açúcar. E bolo de aipim, como todo bom doce brasileiro, leva açúcar, viu, minha amiga? Então aqui eu vou colocar manteiga, temperatura ambiente, pra gente conseguir bater. E vou adicionar 2 xícaras de açúcar. O que pra mim é quase um absurdo. Dificilmente minhas receitas levam 2 xícaras de açúcar, eu acho muito. Mas no momento estamos fazendo o tradicional bolo de aipim e é assim que ele é. Então aqui eu coloco... Ixi, Maria! 1 xícara de açúcar. Acabou meu açúcar. Mas não temos problema quando temos o quê? Vizinho. Não vou levar o pote não, que aí é abuso. Só a xicrinha. Adicione o açúcar na manteiga e bata até ele incorporar. Vai ficar meio granulado, mas é assim mesmo. E aí você pode adicionar os ovos. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on every... Adicione essa massa no coco hidratado e aí só falta o último toque.
Você deve estar achando que é farinha de trigo, mas não é não, é mandioca. Porque nos tempos coloniais, farinha de trigo era hiper raro no Brasil. Então a maioria das receitas de bolo foram substituídas pela farinha de mandioca. É por isso que o Brasil tem naturalmente uma dieta gluten-free. Não é porque alimento sem glúten tá na moda que a mandioca é queridinha, não. Ela sempre foi, historicamente, a base alimentar do brasileiro. Muito mais resistente e nutritiva do que o milho e o trigo, a mandioca é chamada também de pão dos trópicos, pela sua capacidade de se adaptar a várias culturas e pela sua diversidade. Da folha até a raiz, tudo é aproveitado. Uau! A mandioca começou no Brasil, mas hoje também é produzida na África e Ásia e alimenta 500 milhão de pessoas no mundo diariamente. Da goma da mandioca é possível fazer biocombustível, cola, tinta e até ingredientes para cerveja. Da farinha a gente faz o polvilho para o pão de queijo, broa, pão e bolos. É só saber ralar direitinho e da mesma maneira como os nossos antepassados indígenas faziam, com pedaços de bom tamanho para que fiquem firmes na mão. Creme pronto, todo homogêneo e com cheirinho predominante de coco. Eu vou adicionar agora a minha mandioca ralada, que é super úmida. Olha isso daqui, tá vendo? Isso daqui é umidade pura. E como contém muito amido na mandioca, ela vai dar uma textura quase que engomada pro nosso bolo. Fica assim um pouco gelatinoso. Aquela textura que tudo que leva mandioca tem, sabe? Tipo tapioca tem, pão de queijo tem, é uma textura parecida com aquilo. Misturar tudinho. Vou adicionar também uma pitadinha de sal. E a nossa massa de bolo de aipim tá pronta. Ah, fácil que isso. Só 2 disso. Agora eu vou transferir para minha forma untada. Nosso bolo vai assar por 1 hora e 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. É bastante tempo mesmo, porque o bichinho é denso e demora. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bonfim. Bolinho quente como esse daqui de aipim pode abrir portas. Eu já ganhei um baita desconto numa máquina fotográfica em troca de um bolo que eu fiz pro vendedor. Já me fingi muito de amiga para não recusar um prato gostoso de comida. E é por isso que eu digo, refeição é a forma mais barata e eficaz de expandir nosso círculo social. É por isso que hoje eu fiz um bolo de aipim com coco bem delicioso para agradar meu vizinho Ken, que nunca me deixa na mão. Ainda bem que o bolo tá pronto. Mas pera aí, que quem come primeiro e prova esse bolo sou eu. Você olha assim, né? Não é uma carinha linda. Tem uma carinha de uma coisa que a gente não tem muita vontade de comer. Mas aí, a gente sente o cheiro, vai animando. Vamos ficando mais interessado. Aí a gente pega o garfinho, dá uma dentadinha. Aí a gente vê que quem vê cara não vê coração. Enquanto eu me delicio com esse bolo de aipim que já foi aprovado por mim, essa voz do além vai colocar o bolo à prova antes de eu levar pro meu vizinho. Porque quem tem que provar primeiro é essa gangue inescrupulosa, os gringulosos. All right, what have we got here? Bolo de aipim. Yeah. Interesting. It's probably made up of coconut and sugar, I guess. I got the feeling of like it's full of coconuts. I got the... So there's no coconut in it? It's kind of blah. Yeah, I like it.
I like it. I don't know. It feels like one of those things that could be really easily made. Not a lot of fun happening in this dessert. It's harder to get out, but I really like it. I like the coconut. I am very confused about this dessert. Bolo de aipim não tem como desgostar, sendo gringo ou não. Mas o que os gringos não sabem é que eu ainda vou transformar esse docinho, porque ele é apenas um doce e ainda não é uma sobremesa. E ele só vai se transformar em sobremesa no próximo episódio, que é quando eu vou te ensinar a fazer leite condensado feito com leite de coco. Ele vai virar um prato contemporâneo e eu ainda vou levar para um chefe muito gente fina de Nova York para provar nosso pratinho. Então, não perca o próximo episódio.